Gente, quem é que tá na vez? Quem é que nunca viu uma treta de vendedor em loja por causa da famosa lista da vez? É sobre ela que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou trazer aqui um compilado das boas práticas, das principais regras que eu vi nos meus mais de 20 anos de carreira em varejo, em franquias. Vai ser o vídeo mais completo de lista da vez que você vai ver por aqui. Vamos lá? O primeiro ponto é entender quais são os três principais objetivos da lista da vez. O primeiro deles, e não é o único, é organizar o atendimento em loja. Muitas lojas têm 3, 4, às vezes até 10 vendedores ou mais. E como é que organiza esse atendimento? O cliente entra, quem é que vai atender? Então, esse é um dos papéis principais da lista da vez, ter uma ordem de atendimento. E o segundo objetivo é ser uma ferramenta de análise gerencial. É isso mesmo, o gestor pode fazer análise da sua taxa de conversão. Basicamente é quantos clientes entraram na minha loja e quantos efetuaram a compra. Com isso, eu consigo analisar se está faltando produto, a performance da minha equipe de vendas, mas eu vou fazer um vídeo mais completo falando só sobre taxa de conversão. E o terceiro objetivo da lista da vez é mapear os principais motivos da não compra. Por que o cliente não comprou? Estava faltando tamanho, modelo, produto? Vai virar o cartão, né? Muitas vezes é uma desculpa que ele nos dá e a gente anota ali. O vendedor tem essa percepção e ele vai colocar essa percepção dele na lista da vez. Ele não vai perguntar para o cliente, tá, minha gente? Vem cá, por que você não tá comprando que eu preciso anotar aqui na lista da vez? Por favor. A lista da vez, ela é uma ferramenta de bastidor, ela é para organizar a loja. Eu sei que muitas vezes a gente chega em algumas lojas e o vendedor tá assim: quem é que tá na vez? Quem é que vai atender? Isso não deve ser falado, né? Justamente essas regras, elas vão auxiliar nessa organização para que não haja discussão na hora que o cliente entre, tá? E ele não precisa perceber isso. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos falar sobre a utilização, a lista da vez na prática e as regrinhas básicas. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu trouxe aqui um modelo básico de lista da vez, mas a minha loja é diferente. Eu sei, tem muitas lojas, cada uma tem o seu modelo, mas você entendendo o básico, você vai entender também o complexo, tá bom? Outra coisa importante da gente saber é que existem aplicativos. Hoje o vendedor pode colocar, desenvolver essa lista da vez no tablet, que são excelentes, excepcionais. Mas vamos entender o básico, porque a maioria das lojas usa ainda o formulário de papel. Então, são três colunas básicas. Pode ter mais, pode ter valor, pode ter motivos já escritos e mapeados, mas vamos começar pelo básico, tudo bem? A primeira coluna é o nome do vendedor ou numeração ou a identificação dele na loja, ok? Então, aqui, essa primeira coluna, a gente vai ter o nome do vendedor. Depois a gente vai ter uma coluna de S, que significa sim. Se esse vendedor efetuou a venda, eu venho aqui e coloco um X. A segunda coluna do N significa não. Se ele não vendeu, ele coloca aqui um X e depois descreve o motivo: tamanho, cor, modelo, enfim, o que for, o que ele conseguir identificar, ele coloca como motivo. Tem lista da vez que tem também o cálculo da taxa de conversão, mas como eu falei, vou falar sobre isso em outro vídeo. Vamos começar pelo básico? Quem é que coloca o nome na lista da vez primeiro? Quem chegar na loja primeiro, pronto para a venda. Então vamos supor que eu, a Su, cheguei na loja, mas ainda vou me maquiar, vou colocar o meu uniforme, então eu não estou disponível para atender o cliente. Eu não coloco o meu nome na lista da vez. Quem vai colocar o nome na lista da vez é quem está disponível, pronto para atender. Então a Ana, que chegou depois de mim e chegou pronta, maquiada e uniformizada, ela vem aqui e ela é a primeira da lista da vez. Aí eu finalizei minha maquiagem, meu uniforme, eu sou a segunda da lista da vez. Aí quem chega depois, a Bia, que chega um pouquinho mais tarde, ela tem um horário diferente, ela é a terceira. E assim vai, por ordem de chegada, a gente coloca o nome na lista da vez. E como é que funciona a ordem de atendimento? Entrou o cliente na loja, quem é que vai atender e abordar o cliente? É a Ana. Enquanto isso, a Ana está atendendo, ainda não terminou o atendimento, entra um segundo cliente na loja. Eu, a Su, preciso identificar que a Ana já está atendendo, então eu faço um risquinho aqui na Ana e eu começo a atender o cliente.
Então, temos duas atendendo, a Ana e a Su. Eu mesma, como vendedora, posso riscar o nome da minha colega, se eu identificar que ela está atendendo, ok? Vamos supor que a Ana terminou já o atendimento e ela vendeu. Ela vem, pega o xizinho, coloca o nome, o X, no sim, ok? Então a Ana vendeu, ela coloca o nome, o sim, e ela coloca o nome dela novamente na lista da vez. Agora a Ana vai atender na sequência da Bia. A Su está atendendo, terminou o atendimento e não vendeu. Coloca um xizinho aqui no não e coloca o motivo. Vamos colocar o motivo, cor, banho, modelo, enfim, aquilo que o cliente não encontrou, aquilo que eu identifiquei que seria o motivo da não compra, eu coloco aqui, ok? Vamos colocar? Então, coloquei aqui, o motivo é não encontrou a cor preta, ok? E aí a Su terminou de atender, eu coloco o nomezinho aqui na sequência. Quem está na vez agora é a Bia. A Bia espera um tempo, não entra cliente e ela está morrendo de vontade de ir no banheiro. Aí a Bia não aguenta, não espera o cliente chegar e ela precisa riscar o nome dela. Por que, Suleima, ela precisa riscar o nome dela? Porque, gente, ela não está disponível para atender o cliente, ok? E existe um código no varejo que é foi no banheiro, foi para o 5. Não sei se esse código existe aí, mas é uma maneira bonitinha de colocar aqui na lista da vez que ela foi no banheiro, ok? A Bia voltou, ela vem e coloca o nome dela novamente na lista da vez, só que agora ela está de última, ok? Então, essa é a sequência e é assim, conforme for acontecendo o atendimento, a Anne está atendendo, a Su está atendendo, vem aqui, risca o nome, todas estão atendendo e vamos supor que entra um terceiro, quarto cliente, né? Já tem três na loja e todas estão atendendo. Quem é que tinha começado primeiro? A Ana. A Ana vem aqui, coloca o nome dela e ela está atendendo dois clientes ao mesmo tempo, ok? Vamos supor que a Su finaliza. A Su atendeu, vendeu e finalizou o atendimento. Ela vem aqui. A Ana já está com um cliente. Ela risca o nomezinho da Ana e está pronta para atender o próximo. A Ana continua com dois clientes. A Bia terminou o atendimento dela. Ela vem e coloca o nome dela novamente. E a Ana continua com dois atendimentos. A hora que ela finalizar, ela vai dizer: Ah, esse aqui eu vendi. Para esse aqui também. E a Bia também esqueceu de colocar, né, Bia? A Bia não vendeu. Ok, gente, e é assim que vai funcionando a ordem de atendimento. Eu precisei sair para ir no banheiro, para ir almoçar, eu risco o nome da lista da vez. Por quê? Porque eu não estou disponível para atender o cliente. Só fica na lista da vez quem está disponível para atender. Deu para entender? Aí eu venho aqui, ó, Suleima saiu para almoçar. Eu coloco aqui, almoço, ok? E eu só volto novamente para a lista da vez quando eu estiver disponível para atender, ok? Ordem de chegada, risco conforme vou atendendo e coloco o meu nome logo abaixo. Sim, quando eu vendi, não, quando eu não vendi e o motivo, ok? Gente, agora vamos para as principais dúvidas e tretas que acontecem no dia a dia de loja. Vamos supor, deixa eu só colocar o nome aqui de duas novas funcionárias do período da tarde que chegaram. Vamos colocar o nome delas na lista da vez. Vamos supor que eu tenho um cliente fidelizado, né? A Thaís tem um cliente fidelizado. É um cliente que ela faz um trabalho super legal, ela sabe o nome do cliente, o cliente também sabe o nome dela. E aí ele chega na loja e fala: Thaís, tudo bem? Ai, que bom que você está na loja. Eu vim buscar uns presentes aqui. Você me ajuda? A Thaís está na vez? Não. Ela tem o direito de atender esse cliente? Sim, porque ela fidelizou esse cliente. Então, a Thaís não está na vez, mas ela está atendendo um cliente fidelizado. Quem está na sequência depois continua sendo a Bia, depois a Bruna. Gente, e o que dá confusão aqui? É porque o cliente precisa identificar quem é a vendedora de preferência dele e não o vendedor identificar
quem é o cliente de preferência dele. Até porque muitas vezes, vamos supor, a Bruna também já atendeu esse cliente, mas o cliente perguntou e chamou pela Thaís. Ele procurou a Thaís, ok? Então é o vendedor de preferência dele. Se você fideliza, é o cliente que procura por você e não o vendedor que procura pelo seu cliente preferido, ok? Fidelizou é quando o cliente te procura. Às vezes ele não lembra o meu nome, Suleima, mas ele vai te procurar. Cadê aquela baixinha, que era quando me chamavam, né? Vocês não estão vendo, mas eu sou bem baixinha. Então, gente, o cliente procura, ok? Se você atendeu o cliente, ele saiu da loja sem comprar, depois ele volta mais tarde, você está disponível, mas não está na vez, e ele não te procurar, o cliente é de quem estiver na vez. Porque muitas vezes, se ele não comprou com você, bonita, é porque você não fez um bom atendimento, é porque você não mostrou tudo que ele gostaria de ver. Então, ele voltou na loja procurando um atendimento melhor. Então, nada mais justo de atender quem estiver na vez, ok? E lembra, isso também vai acontecer com você em um outro momento. Se você fidelizou e o cliente procurou por você, é mérito seu, ok? Se ele não procura, o atendimento é de quem está na vez. De uma vez por todas, entendam, é o cliente que escolhe e não o vendedor. Vamos lá. Tem mais dúvidas e mais tretas que acontecem em loja e eu vou falar de cada uma delas. Mas eu vou parar de compartilhar por aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos lá, eu sempre recebo algumas dúvidas por aqui e eu vou falar sobre cada uma delas. A primeira é: Suleima, a cliente experimentou produtos, mas foi dar uma volta no shopping. Depois de um tempo, ela voltou e perguntou pela consultora do primeiro atendimento, mas ela já tinha finalizado o turno dela, já tinha ido embora. De quem é a venda nesse caso? A venda é de quem atendeu essa cliente que estava na vez disponível, tá? Por quê? Essa cliente não deixou nada reservado, não deixou nada separado no nome dela, e a vendedora que atendeu é que fez a escolha, é que fez o trabalho de atendimento, então por isso a venda é dela. Ok? Uma dúvida também muito comum. Troca, sem troco, perde a vez? Claro que sim. A troca ela é uma oportunidade de venda. Então, se você fez uma troca e não conseguiu efetuar mais uma venda, demonstrar algo mais ou um produto de maior valor, não teve diferença, sim, você perde a vez, ok? A troca é sempre uma oportunidade de vendas. Lista de aniversariantes. Às vezes as lojas fazem aquele trabalho de mandar mensagem para o aniversariante do mês, o aniversariante da semana, e cada consultora pega um grupo de clientes para mandar mensagem e convidar para vir na loja. Esse cliente volta e procura pela pessoa que fez o atendimento dela pelo WhatsApp ou parabenizou pelo WhatsApp. Esse atendimento pode sim ser da consultora que mandou a mensagem, ok? Essa dúvida é muito comum. Às vezes as coisas parecem óbvias para a gente, mas para o vendedor não é. O cliente Sulema entrou na loja, não tinha o produto que ele queria, mas mesmo assim eu apresentei outras opções. Porém, ele só queria aquele produto que não tinha na loja. Eu perco a vez? Sim. Imagina a seguinte situação: você está buscando um brinco de festa, mas não encontrou o modelo que você desejava. Você vai ficar sem comprar o brinco? Não vai. Você vai buscar ele em outra loja. E talvez nessa outra loja também não tenha esse modelo que você idealizou. Então, é sim o trabalho do vendedor mostrar outras opções, perguntar: deixa eu ver teu vestido, deixa eu ver como é que é a sua roupa, para te indicar uma outra opção, para atender a necessidade do cliente, que nem sempre vai ser exatamente aquilo que ele imaginou, ok? Ah, outra coisa importante. Digamos que você tenha um tipo de produto que trabalhe com orçamento. Pode ser carro, pode ser colchão, pode ser móveis. Você fez um orçamento para o seu cliente, entregou um papel e às vezes ele volta na loja, às vezes com o seu orçamento, às vezes sem o papel, mas você tem um orçamento no sistema. Então, sim, nesse caso, a venda é do vendedor que atendeu ele primeiro e fez esse trabalho, esse orçamento. Lembrando que tem alguns tipos de negócio que a venda ela é mais demorada, ela é mais trabalhada. Eu preciso, sei lá, né, fazer um test drive com o cliente num carro. Eu preciso fazer ele deitar num colchão para ele experimentar o travesseiro. Então é uma venda muito mais trabalhada. Eu sento com o cliente, ofereço um cafezinho. É uma venda que muitas vezes demora
horas, né, para ser feita, e às vezes ela não é efetivada, porque são produtos que o cliente ainda precisa pesquisar outros modelos, e ele volta depois de um tempo com aquele orçamento. Então, sim, nesse tipo de venda é aceito o orçamento com o nome do vendedor, a venda é dele, tá bom? Nada mais justo. Eu vou contar aqui alguns exemplos de tretas que eu já vi em loja, algumas regras que são criadas, às vezes até com boa intenção, mas sempre tem um vendedor espertinho que dá um jeitinho de burlar essa regra. Uma das regras que eu vi muito absurdas era a seguinte: o vendedor, quando chega na loja, quando ele começa a trabalhar nessa loja, ele recebe um número. Então, os primeiros vendedores têm número um, número 2, e os vendedores que entram depois, né, depois de algum tempo, com o turnover natural da loja, ele recebe o número 17, 20. E a regra era: quem tem o número menor é o primeiro a colocar o nome na lista da vez. Gente, não faz sentido, né? Ela só beneficia os vendedores mais antigos. Então, tem coisas que realmente não faz o menor sentido. Outra regra que eu vi é quem falar oi primeiro para o cliente é quem atende. Gente, imagina a guerra de ois que vai ficar na porta quando tiver muitos vendedores. Então, não faz sentido também. Teve uma outra situação que eu vi, que era assim, a vendedora, ela estava na vez, ela abordou a cliente, entregou uma cestinha, sabe aquela cestinha de produtos? E colocou o nome dela. Uma coisa que eu não gosto muito, mas ela tinha lá um nome para colocar na cestinha. Ela colocou o nome dela. Fica à vontade. Vou dar aqui o nome fictício de Bia. Meu nome é Bia, fique à vontade. A Bia ela não fez muito esforço para vender para essa cliente. Ela estava até atendendo outro cliente e não deu muita atenção. Essa cliente deixou a cestinha ali, saiu da loja e voltou em outro momento. A Bia tinha saído para almoçar e uma nova vendedora começou o atendimento dessa cliente, que já era a segunda vez no dia que ela estava lá, mas na primeira vez ela não tinha comprado com a Bia. Essa segunda vendedora, vamos dar a ela o nome de Márcia. Márcia fez um ótimo trabalho com a cliente, aquela cestinha já estava cheia de produtos, a Márcia ajudou ela a experimentar, enfim. Quando a Márcia está quase finalizando a venda, chega a Bia, do horário de almoço, e fala: Não, essa cliente eu atendi anteriormente, a venda é minha. E todo o trabalho que a Márcia fez, aquela cestinha cheia de produtos, ela deu a venda para quem? Para a Bia. Então, gente, a regra ela precisa ser clara para toda a sua equipe. A venda ela não pode ser passada no meio do atendimento para outro vendedor, no final do atendimento, depois que o seu vendedor fez um trabalho, demonstrou produtos, encheu o cliente ali, a cestinha do cliente de produtos, aí você passa para outro vendedor que não fez esse trabalho de demonstração, que não fez o atendimento do início ao fim, tá? Então, deixe claro, eu passo a venda para você se esse cliente já tiver reservado produtos e essa reserva estiver no seu nome, ok? Caso contrário, não. Se o cliente não procurou pelo vendedor de preferência dele, a venda é de quem fez o atendimento, de quem estava na lista na ordem correta. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido trazer aqui as principais dúvidas sobre lista da vez. Se tiver mais, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar a responder. E no próximo vídeo eu vou falar sobre taxa de conversão. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.